Nossos objetivos para as 3 aulas que vão falar sobre esse tema são esclarecer o que são as mediunidades de vidência, dupla vista e clarividência, bem como seus tipos, e compreender como essas mediunidades podem se manifestar individualmente em uma reunião mediúnica. Para isso, vou citar aqui as principais bibliografias utilizadas para montar essas 3 aulas. Como falei, o assunto é complexo e aqui estão algumas, né, associadas a esse tema que deve levar-nos a muito estudo. No caso histórico da vidência, né, a vidência em todas as religiões tem suas manifestações sagradas, desse fato mediúnico de ver espíritos ou, conforme falamos no início, cenas, objetos do mundo espiritual. Então, aqui nós temos uma passagem bem conhecida de Jesus no Monte Tabor, junto a Elias e Moisés, que foi testemunhada pela visão mediúnica dos apóstolos, né? Citamos aqui esta apenas, mas são muitos outros casos na Bíblia sobre esse tema. Muito bem. E a evidência? O que é evidência? Numa síntese daqueles livros que nós colocamos na bibliografia, do próprio Kardec, nós podemos dizer isso, que a evidência é a faculdade mediúnica de ver espíritos e ou imagens do mundo espiritual. Eu chamo a atenção aqui para o detalhe, faculdade mediúnica. Mais adiante, nós vamos entender por que essa especificação. E espíritos ou imagens do mundo espiritual, como também veremos. Aqui nós temos intencionalmente colocadas duas imagens. Uma aqui à nossa direita, no canto superior, do idoso com um espírito, né, o acompanhando. E ele bem tranquilo. E na nossa esquerda, a ideia é passar a problemática que muitas pessoas, centenas ou até milhares de pessoas, que chegam nos diferentes centros espíritas procurando socorro por estarem vendo espíritos. Esse foi sempre um fenômeno, como nós falamos anteriormente, lá com as cenas da Bíblia, é histórico. Ver espíritos é histórico. E também, o problema que ver espíritos traz às pessoas também é histórico. Culturalmente, na família, na sociedade, há uma preocupação em achar que a pessoa está com problemas psicológicos, que não existem espíritos, não é? A própria pessoa que tem essa faculdade, ela se vê numa situação complexa, né, muitas angústias, vai em muitos lugares, vai a médicos, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, toma medicação. Não que não tenha problema psicológico, mas há uma associação grave, forte, com o fato do inexplicável que é a vidência. Então, hoje, no Brasil, principalmente, com a doutrina espírita, muita gente procura as casas espíritas, muitas vezes também paralelamente ao tratamento que faz com terapeutas, para encontrar uma solução para o seu caso, solução essa que foi orientada por alguém. Ah, você deve procurar uma casa espírita para saber, para resolver esse seu problema, que você deve ser médium. Essa é a primeira colocação que dizem, você é médium. E nós vamos verificar ao longo das 3 aulas que a situação não é bem assim. Continuemos então. Aqui essa pergunta já apareceu há pouco tempo, né? Enquanto eu conversava. E sobre a evidência, a pergunta que sempre ocorre sobre a evidência, a audiência, que nós já abordamos na aula anterior, é por que as pessoas veem ou ouvem espíritos? Ouvir nós já abordamos na aula anterior, só coloquei intencionalmente aqui para chamar atenção para isso.
Mas por que existem pessoas que veem ou ouvem espíritos? Nós vamos falar sobre isso agora. Bem, para saber por que as pessoas veem espíritos, nós temos que retomar um antigo assunto. O que é o homem? Para a doutrina espírita, o homem é um espírito encarnado constituído por três partes. O espírito, que ninguém sabe qual a sua forma, é um ser imaterial, é a essência, é o espírito do ser que, para se manifestar no mundo como o nosso, o mundo físico, ele precisa de um perispírito, que é um envoltório fluídico semimaterial, né? Porque a matéria tem diferentes estágios no universo, e o corpo físico, que é o nosso. Então, o homem é um ser constituído por espírito, perispírito e um corpo físico. E então, o espírito tem o perispírito e o corpo físico para se manifestar, para viver num corpo físico neste planeta, não é? Então, mas os sentidos do corpo são os mesmos do espírito? Nós já aprendemos que não. Então, lá no Livro dos Espíritos, temos que, na questão 249, todas as percepções, né, visão, olfato, etc., constituem atributos do espírito e são inerentes ao ser, fazem parte do espírito, lá daquele ternário espírito, perispírito e corpo físico. O espírito tem tudo isso. Quando reveste um corpo material, no caso um corpo físico, essas percepções chegam ao espírito pelo conduto dos órgãos. Então, o olho, o ouvido, o paladar pela língua, e o sistema nervoso, etc., são canais para que as impressões do mundo físico cheguem ao espírito. Isso em milionésimos, bilionésimos de segundo. Deixo então no espírito, porém, de estar localizadas, em se achando ele na condição de espírito livre. Quando é só espírito, quando é só espírito, o espírito não tem órgãos. Assim ele vê, ouve, sente, enfim, com o corpo espiritual dele, que nós não sabemos a forma, inteiro. Ele não tem um ouvido, ele ouve em todas as direções, em todos os lados dele. Suas percepções, por isso mesmo, são muito mais precisas e aumentadas que as nossas, né? Como diz aí a literatura em referência. E face a uma das propriedades do perispírito também, que é a sensibilidade global. E nós recomendamos a leitura desse item 257 do Ensaio Teórico da Sensação dos Espíritos. Em síntese, por que o homem vê espíritos? Porque quem vê é a alma, espírito encarnado. Os ouvidos, os olhos só servem de canais, né? E ainda no perispírito, para facilitar, ele é um intermediário entre o corpo físico e o espírito, tem esses centros de força que nós já estamos relembrando aqui, né? Tem no nosso curso Perispírito, já comentamos alguma coisa na aula anterior, em aulas anteriores, e aqui especificamente para tratar da vidência, nós temos o centro de força da vidência, que é na testa. Os orientais chamam de terceiro olho. É o centro de força ou chakra frontal ou cerebral, associado à glândula hipófise, né? E tem os outros aí, o coronário em cima da cabeça, na garganta ali, da psicofonia, e também auxilia a audiência. Já é assunto conhecido, nós estamos passando só para revisar. Por isso, então, que o homem vê espíritos, por causa do que nós falamos anteriormente. Mas existem também outras situações. Existem as aparições acidentais e espontâneas que Kardec explica bem no Livro dos Médiuns, né? Que, como está escrito aqui, ele chama atenção na questão, no item 168. Cumpre diferenciar, distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. Como assim? Você não precisa ser médium para ver espíritos. Todos nós somos espíritos encarnados.
não é verdade? Já comentamos isso em aulas anteriores. Então, todos nós podemos ver espíritos, porque os espíritos podem surgir na nossa frente, em nossos sonhos. Então, essas aparições acidentais e espontâneas de espíritos, elas são frequentemente relatadas em várias culturas e tradições ao longo da história humana. Tais aparições são encontros inesperados, imprevistos com espíritos de pessoas, vejam só, falecidas ou não. Alguém que está encarnado pode aparecer para nós por uma série de faculdades da propriedade do espírito, né, como nós ainda iremos estudar um dia. Então, falecidas ou não, que aparecem para nós, para transmitir uma mensagem, avisar de algum perigo, dar um conselho, pedir um serviço, um favor, buscar ajuda também para nos amedrontar, ou simplesmente fazer um contato com os vivos, não tem objetivo nenhum. Então, isso está no livro dos médiuns, item 100 também. Então, é sabido que em situações também em que os laços materiais se afrouxam em uma doença, principalmente, né? A pessoa está doente ou está se aproximando do momento do seu desencarne, em que esses laços estão frouxos, a vidência com o mundo espiritual é mais fácil, porque os laços que retêm o espírito ao corpo físico estão frouxos, como estamos dizendo. A pessoa nunca foi vidente, nunca foi médium, nunca viu espírito, ouviu uma vez ou outra na vida, desculpe. Mas na hora que está doente, está mal no hospital, está há muito tempo, está com uma certa idade, né? Os laços estão se afrouxando, e costuma dizer, olha, estou vendo aqui parentes que já morreram, estão no meu quarto, né? E às vezes a pessoa até nem fala com medo, porque não sabe o que está acontecendo. Então, essas são aparições acidentais e espontâneas. E essas aparições, como está escrito aí, constituem fatos isolados. Agora vem um detalhe importante, que apresentam sempre um caráter individual e pessoal, e não efeito de uma faculdade propriamente dita. Então, reforçando o que nós estamos falando antes, você não precisa ser médium para ver espíritos. Mas e como isso vai ocorrer? Então vejam só, continuando o parágrafo. A faculdade de evidência consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos muito frequente de ver qualquer espírito que se apresente. A posse desta faculdade é o que constitui, propriamente falando, o médium vidente. Então, o médium vidente é aquele que tem a faculdade de ver os espíritos com frequência. Com frequência. Quando você não é médium vidente, você pode ver acidentalmente, espontaneamente, por aqueles motivos que nós comentamos anteriormente. E tem outro aspecto que está aí lançado, em forma de questão. Os espíritos, então, já que eu não sou vidente e aparece espontaneamente, inesperadamente um espírito para mim, os espíritos podem se fazer visíveis quando quiserem? O que o livro dos médiuns nos fala? Todos os espíritos podem tornar-se visíveis, mas nem sempre têm permissão para fazer isso, ou desejam fazer isso. O objetivo da manifestação visual de um espírito dependerá de sua natureza, boa ou má. O fim, então, pode ser bom ou mau. A manifestação que visa um fim voltado ao mal pode visar amedrontar e muitas vezes vingar-se. Nesse caso, é para experimentar os a quem eles aparecem. Pode ser má a intenção do espírito, mas bom resultado. Os que se manifestam com um fim bom visam consolar as pessoas que deles guardam saudades, provar-lhes que existem, estão perto delas, dar conselhos e algumas vezes pedir para si mesmo assistência, reforçando o que eu falei anteriormente. Então, vejam só, é interessante isso. Os espíritos podem se fazer visíveis quando quiserem?
só se tiverem permissão. Mas tem aqueles que têm uma ligação conosco, uma familiarização, ou nós temos uma facilidade, damos uma facilidade para eles, por troca de energias, que nós vamos estudar isso em outra aula, e eles então, mesmo não tendo permissão, podem se manifestar para nós, né? Podem se tornar visíveis, ok? Então, além da aparição acidental e espontânea, né? Imprevista do espírito, ainda tem essa circunstância deles não poderem ser invisíveis quando quiserem.